Olá, eu sou Rosimeire Verga e hoje eu escolhi conversar com você sobre barras de Access. E se você já gostou desse tema, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Todo domingo tem vídeo por aqui. Bom, eu escolhi falar sobre barras de Access porque eu percebo que muitas pessoas não têm clareza sobre o que é uma sessão de barras de Access, o que acontece em uma sessão de barras de Access, como que ela funciona, quais os benefícios que você colhe das sessões de barras de Access. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre isso para você. Barras de Access foi a primeira ferramenta de Access Consciousness, cujo fundador é Gary Douglas, e ele recebeu essa ferramenta de forma canalizada. É um processo corporal. Então, barras de Access são 32 pontos que nós temos na cabeça e esses pontos eles são tocados em uma sessão. Então, barras porque é de um lado e do outro, então forma uma barra. Por isso, barras de Access. E nós temos esses 32 pontos que estão associados a vários setores da nossa vida. E o que existe nesses pontos? Crenças. Existem muitas crenças. Quando uma sessão acontece, esses pontos são tocados e essas crenças elas são automaticamente liberadas. E não importa se você conhece ou não a crença que está te limitando em determinado setor da sua vida. Porque muitas vezes você tem conhecimento de situações que você viveu, de situações que você passou na infância, de situações que os seus ancestrais viveram, os seus pais, os seus avós, e você sabe de algumas coisas, então você supõe que existem ali algumas crenças limitantes por conta daqueles padrões que foram se repetindo ao longo dos tempos, e aí chegaram esses padrões até você, porém, nem sempre você tem a total clareza de todas as crenças que estão ali armazenadas. Então, quando você recebe uma sessão de barras de Access, quando esses pontos estão sendo tocados pelo praticante, essa energia ela vai sendo liberada. Ocorrem descargas elétricas nas sinapses neurais e essas crenças então são liberadas e elas não voltam mais. Então, todos aqueles pontos de vista fixos que você tem, tudo aquilo que você define e conclui, tudo aquilo que você tem como padrão, sabe? Tudo dentro de uma caixinha, tudo aquilo que você tem como verdade. Essas coisas, elas começam a se dissipar e você começa a funcionar de uma outra maneira. Você começa a perceber que existem outras formas de você escolher, porque até aqui você escolhe de uma determinada maneira. E quando você começa a receber as sessões de barras de Access e esses pontos são tocados, você automaticamente começa a funcionar de um outro jeito, percebe? E as suas escolhas automaticamente passam a ser outras. Então, barras de Access é uma ferramenta que traz assim uma libertação muito grande. Você se empoderando daquilo que você realmente é, porque você se liberta desses padrões que são os padrões repetitivos e que muitas vezes te impedem de prosperar na vida. Por exemplo, pessoas que têm dificuldades de falar em público, mas não sabem nem por que tem essa dificuldade. E aí tem que apresentar, por exemplo, um TCC lá na faculdade e acaba não dando conta disso, porque existem ali crenças, existem limitações que ela não conhece racionalmente, ela não consegue pontuar o porquê que aquilo acontece, porque nem sempre você tem lembranças que possam te falar, porque aconteceu isso na minha infância, por isso então que eu sou assim, que eu funciono desse jeito. Não, gente, é como eu falei, como existem muitas
crenças armazenadas lá nesses pontos que você traz inclusive de outras existências, não tem como você saber e justificar tudo aquilo que você vive hoje, todas as limitações que você vive, você não consegue justificar por algo que você tem a lembrança de ter acontecido, percebe? Então, a mágica acontece quando você recebe uma sessão de barras de Access, porque esses pontos são tocados e tudo isso vai sendo liberado. E aí a pessoa que de repente tem a dificuldade de se expor, de falar em público, ela acaba fazendo isso, passa a fazer isso com naturalidade. Ela começa a perceber que ela já não está mais funcionando daquele outro jeito, ficando ansiosa, tremendo, transpirando, né? As mãos ficam geladas, molhadas, porque ela tem medo de falar em público. Esse é um exemplo, tá? Que eu trouxe. Mas nós temos aí nos vários pontos, nos 32 pontos, N situações que acontecem na nossa vida e que quando você recebe uma sessão de barras de Access, você vai liberando tudo isso. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que é uma ferramenta que tem que traz um grande resultado. Realmente é uma ferramenta que te libera muito rapidamente desses padrões e você sempre tem alguém perto de você, você sempre tem um praticante perto de você que possa te oferecer sessões de barras de Access. Aí você vai me perguntar assim, tá, mas por quanto tempo? Por quantas sessões? Gente, isso vai depender de cada pessoa, não dá para responder. Nós não temos clareza sobre isso. Gary Douglas, ele diz que pelo menos 10 sessões para que você consiga perceber mudanças na sua vida. Mas podem acontecer mágicas em 4 sessões, em 5 sessões, em meia dúzia de sessões, entende? Depende muito ali da sua disposição para o receber. E aí, quando você vai e recebe sem expectativa também, porque isso é muito interessante e eu costumo falar isso para as pessoas que vêm aqui para terem uma sessão de barras de Access. Não criem expectativas. Eu vou sentir isso, eu vou sentir tal coisa, eu já vou sair daqui, já vou perceber uma situação. Pode ser que você já perceba algumas coisas, mas pode ser que você não perceba nada racionalmente, mas entenda que de forma quântica as coisas estão acontecendo. Então, quando você for receber uma sessão de barras de Access, baixe as barreiras, sem julgamento, sem expectativa, para que você possa simplesmente receber os benefícios que uma sessão de barras de Access pode te proporcionar. Então, eu sou praticante de barras de Access, eu ofereço sessões de barras de Access, eu recebo sessões de barras de Access, porque eu também utilizo a ferramenta para mim, para o meu benefício, e eu posso dizer que ela tem proporcionado muitas mágicas na minha vida. Então, eu espero que você faça também essa escolha, que você procure um praticante aí pertinho de você, para que você tenha as suas sessões de barras de Access e que você possa colher os benefícios que essa ferramenta pode te proporcionar. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui para que eu possa te responder. E em outros vídeos eu trarei também mais clareza sobre aí outras ferramentas de Access Consciousness, ok? Até aqui, muita gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!